a desregulamentação do ensino. A Inglaterra, se não me engano, está partindo para isso. É algo até que merece uma análise melhor. Mas, como sempre, seguindo aqui, tentando, vamos dizer assim, perceber dois roteiros de raciocínio nesses dois livros, eu fico pensando no que significou para mim, por exemplo, para meu pai, para minha família, a padronização das escolas, dos programas, e o que eu vi durante minha vida como situações diferentes que, em tese, vamos dizer assim, servem como argumento contra a regulamentação, principalmente a partir de Brasília, que procura gerar um padrão de ensino para o Brasil inteiro, quando nosso país é multicultural, tem uma miríade de etnias, de comportamentos, etc. Qual é a eficácia disso? Nós podemos ver ao longo da história do Brasil que esses padrões totalitários não funcionaram de forma adequada. Por que eu digo isso? O que importa é resultado. É lógico, para a educação militar, a escola tem que primar pela disciplina, pela unicidade de conceitos, a obediência, a eficácia de um exército depende demais de um padrão. A terceira onda, a industrialização, taylorismo, fordismo, tudo isso levou à padronização do ensino. Só que no século XXI, como também aconteceu na antiguidade, o que importa é você ter um padrão de educação principalmente, diferenciado. E, paralelamente, o ensino profissional, acompanhando aí os atletas das Olimpíadas, a gente nota que muitos desses atletas se afastaram da escola regular, passaram a ter uma frequência tolerante, ensino tolerante, para desde pequeno serem treinados para determinados esportes, porque tinham vocação, porque tinham constituição física adequada, percepção intelectual, etc. Vocês imaginem se Neymar e outros grandes atletas não tivessem tido essa atenção especial de seus pais, que eram atletas ou familiares, ou ambiente que estimulou o atletismo. Nós temos que voltar à ideia da vocação, do treinamento, da educação em função de resultados, mas resultados funcionais, eficazes. É muito fácil perceber quando uma criança tem, vamos dizer assim, instintivamente o gosto pela liderança. E o oposto também. São situações que exigem um padrão diferente. Eu creio que eu era canhoto. Resultado, até no ginásio eu tive que fazer aula de caligrafia. Minha mãe era professora, eu entrei na escola já sabendo ler praticamente, mas era obrigado a assistir às aulas que me davam um tremendo sono. O meu pai, um grande técnico,
não aguentou, não conseguiu fazer engenharia lá em São Paulo. Era um playboy, voltou e foi trabalhar na oficina de motores do meu avô, sendo um grande profissional a partir daí. Meu avô, pai do meu pai, que não teve, só teve até o 3º ano do primário na época, sabe-se lá com que qualidade. Com 64 anos ele morreu como um dos homens mais ricos de Florianópolis e começou a vida carregando escada nas costas. E vice-versa. Tem outros exemplos na família de insucesso, né? Às vezes até tendo tido boas notas, etc., mas não tendo a habilidade, não tendo tido uma formação que realmente funcionasse. Então, gente, nós temos que rever com profundidade o ensino. Essa padronização, ela é caríssima. Ela praticamente, ela cria uma ficção, né? Qual foi a solução, vamos dizer, o corretivo genial que as nossas autoridades encontraram? A criança não pode ser reprovada. Quer dizer, isso é hipocrisia. Isso aí é simplesmente um sintoma do fracasso do modelo de ensino. Porque cada lugar do Brasil tem um padrão de professor. E não adianta querer outros, porque não tem como. Não falta dinheiro, a densidade populacional baixíssima, né? Regiões selvagens praticamente, que impõem às crianças ter que sair de casa de canoa ou andar pela floresta para frequentar uma escolinha, algo extremamente complicado, numa época em que, mesmo lá no meio do mato, talvez as pessoas possam usar os benefícios do ensino à distância. O ensino com kits eletrônicos e frequentar as escolas para tirar dúvidas. Isso é fundamental. Durante a vida eu tive exemplos inumeráveis de que discretamente as pessoas nas escolas, muitas vezes, têm uma formação adicional, vamos dizer assim, compatível com a capacidade do aluno e do professor. Ou, vamos dizer, uma formação convencional. E isso acaba acontecendo. Só que aí vem esses exames nacionais, etc., que querem padronizar tudo. Isso é muito ruim, gente. O Brasil, aliás, tem que ser uma federação, não deve... Essa república, ela nunca funcionou de forma adequada. Então, a desregulamentação do ensino é fundamental. Quando eu fiz mestrado, em Florianópolis, em 1972, uma parte dos professores aplicava a aula presencial. Porra, que chatice, meu Deus. Você ia para a aula e batalhava para não dormir. Outros eram em estudo orientado. E a sala era para discutir o que a gente tinha estudado. Que maravilha, como era gostoso. Então a gente saía, o professor dizia, a próxima aula nós vamos tratar de tal assunto. A gente ia estudar, ia se preparar para a aula. O rendimento era infinitamente maior. Aula padrão é para aluno padrão. Nós não somos. Cada ser humano é singular, é diferente, do ponto de vista físico, intelectual, sensorial, etc. Não existem duas pessoas iguais. Lógico, há uma multidão de pessoas que talvez não tenham capacidade para evoluir para um nível, vamos dizer, intelectual muito alto, mas podem ser artistas, cantores, atletas, excelentes artífices.
É bom até lembrar como na Grécia Antiga até eram as escolas, né? Alguns filósofos optaram por criar escolas formais, né? Até escolas fechadas, cheias de mistérios e coisas assim. Afinal, era o meio de vida desses caras, né? Outros não, davam aula em plena rua, na praça, né? Na praia, para aqueles alunos que de fato tinham capacidade de aprender. Nós vivenciamos nesses últimos anos, principalmente, um esforço muito grande de padronizar a coisa. Desde extintor de incêndio no automóvel, kit de primeiros socorros no automóvel, tá? Até o ensino maternal. Provavelmente o pessoal que tomou essa decisão, vivendo em Brasília, tem um ambiente em que isso tudo é possível. Afinal, os nossos impostos vão para lá. E o Distrito Federal tem o apoio prioritário da União. Agora, numa cidade pequeníssima, numa tribo indígena, né? Aliás, essa indígena é a palavra mais errada do mundo, de seres humanos que chegaram antes de nós, da América, né? Comunidades pré-colombianas, algumas que até eram muito desenvolvidas, como é o caso das comunidades andinas, as nações andinas, América Central, né? A cultura marajoara, né? Mas todo esse povo foi ou exterminado ou comprimido em reservas, né? Por políticas imperialistas, de dominação. E vice-versa, eles também teriam feito a mesma coisa se pudessem. Essa é a dinâmica de uma humanidade darwinista. Agora, nós estamos no século XXI. Ainda eu estava vendo no Museu do Homem em Paris, ano passado, inauguraram um novo período, um museu interativo, museu moderno, e ele tem as escalas de evolução mental. Nós estamos chegando a um ponto que podemos flexibilizar muita coisa e deixar para organizações que exigem uma padronização de educação a utilização de métodos convencionais. Lógico, para os tem vocação para ditador, nada melhor do que a escola padrão, né? Porque ali pode ser colocado um tipo de gente, fazer uma lavagem cerebral adequada aos seus planos futuros. Mas a humanidade, a gente sonha que seja mais e mais livre, sem preconceitos, sem atavismos, sem respeito absoluto a padrões comportamentais ditados por sacerdotes ou ideólogos ou coisas assim. Nós temos que ter esse ambiente de exercício intelectual, físico, social, e isso tem que ser treinado, isso tem que ser exercitado. Isso não significa aumentar o PIB, melhorar a bolsa de valores ou coisas assim. Isso é outra coisa, isso é do mundo financeiro, do mundo dos especuladores, que aliás está na hora de uma revisão colossal. O que nós precisamos de fato é educar seres humanos livres, inteligentes, hábeis, competentes. Diploma? Vamos substituir diplomas por certificados de avaliação profissional, certificados de compreensão da sua profissão. E esses certificados podem ser centenas ou milhares. Nós temos o sistema 3S, a
as escolas técnicas, tudo, e outras, que poderão fazer esses ensaios. E essas escolas, principalmente as públicas, devem ter laboratórios, bibliotecas fantásticas, né, laboratórios reais. Nós precisamos de museus tecnológicos, nós precisamos de ambiente tecnológico. Um tempo atrás estava tentando convencer um amigo que tem uma fábrica aqui em Curitiba, que é mais uma prestadora de serviços, para transformar a fábrica dele numa escola. Seria uma escola fantástica de eletromecânica, né? Nós estamos vendo aí fábricas gigantescas fechando. Pô, elas deveriam ser entregues como dívida para a União, para transformar esses galpões em escolas. Fresa, torno, forja, computadores, tudo ali serve para educar. Uma das coisas que mais me entristeceu quando eu saí da Copel foi descobrir que muitos componentes de usinas da Copel foram vendidos como sucata e faziam parte de fazendas e residências de ex-copelianos, quando poderiam estar num tremendo museu educativo aqui no Paraná, né? E essas coisas, infelizmente, acontecem, né? Nós temos que ter uma preocupação muito grande com a formação de profissionais. Esse livro aqui e esse aqui, esses dois livros juntos, são sensacionais, tá? Como a Terceira Onda, um livro que deve ser lido, e outros. Livro aqui não falta, né? Então, gente, vamos desregulamentar o ensino, valorizar o ensino à distância. Isso é importantíssimo para a pessoa com deficiência. Ela não pode estar pegando ônibus todo dia, saindo por aí em cidades violentíssimas para estudar. Eu via no ano passado a briga dos estudantes da cidade de São Paulo lá. Por que aquilo tudo fazia sentido? Porque imagine uma família, uma escola do lado, de repente é obrigada a levar um filho a 3 quilômetros de distância, o outro a 2, o outro vai andando. Isso é um suplício e a exposição da criança a uma série de riscos. Então a presença na escola tem que ser reduzida ao máximo. E a escola tem que se tornar num centro atrativo, um centro cultural atrativo. Eu vi uma experiência maravilhosa na Vila Zumbi, ou Vila Liberdade, aqui em Colombo, com a professora Jane Poterico. Ela é uma pessoa extraordinária. E ela criou teatro, ela tinha uma dinâmica de ensino que inclusive causava até inveja às colegas dela, porque ela era informal sob certos aspectos. Eu, quando lecionei, né, afinal, eu casei cedo, tinha que dar aula lá em Itajubá, eu pegava aula de desenho. Pô, o desenho abstrato, naquela fase, eu mandava meus alunos desenharem, até para ver a habilidade deles. Criava competição em sala. Uma vez minha esposa foi me visitar na escola, era no Instituto 7 de Setembro, então o professor se desculpou para ela que a minha sala era muito barulhenta, porque eu era um tanto informal, rebelde. Tenho prazer de lembrar disso, tá? Como também tristeza até de lembrar aulas que eu dei na aula de engenharia, em que os alunos queriam que eu ensinasse macetes, aprender a resolver problemas. É o caso do famoso livro didático, que deixa espaço para a criança acrescentar coisas. Eu não sei, mas aquilo me parece mediocrizar as pessoas. As crianças têm que ter bibliotecas, livros infantis,
e elas serem estimuladas a consultar e a escrever. Aliás, é uma arte que os nossos jovens faz muito tempo parece que não aprendem mais. Você manda alguém escrever um parágrafo, assusta, né? Até faz lembrar uma aula de música. Minha voz nunca foi grande coisa, para não dizer muito ruim. Então o Frei Dorico Dirie reuniu uns 5 para cantar uma música, eu sabia a letra toda. Nem bem começou a cantar, ele olhou para mim, para, sai. Eu atrapalhava os outros. Tem gente que tem boa memória, mas não tem ouvido musical adequado. Era o meu caso, além de ter uma voz ruim, né? Assim, meu ouvido era bom na época, era excelente, fantástico, com a minha vista, com tudo. Por isso que agora eu choro as mágoas vendo, ao envelhecer, que o aspecto sensorial, principalmente, está sendo prejudicado. Mas, gente, ler esse livro junto com esse é muito importante para a reflexão sobre a formação dos nossos filhos, netos, bisnetos. Tudo bem, famílias de gente muito rica podem até ter soluções não convencionais. Quando eu fiz o ginásio, naquela época tinha o famoso professor particular. Então, o que a escola não resolvia, o professor particular resolvia. Eu não me esqueço das aulas de francês com o professor Schwartz. A língua que não fosse a portuguesa, para mim, era como se não existisse. E eu tive a oportunidade, durante 3 meses, ter aula particular com o professor. Porra, mudei 180 graus, virei um dos melhores alunos da sala em francês, porque eu peguei a lógica da língua. Né? Lá em Blumenau, como a maioria falava alemão, os professores de inglês tudo achavam natural que o inglês e, sei lá, qualquer outra língua entrasse na cabeça das pessoas uma segunda ou terceira língua. Porque o fato de nascer falando diversas línguas é importante. É o caso de Libras, né? Linguagem brasileira de sinais. Nós temos que ensinar Libras já no maternal, porque é quando a criança tem acessibilidade ao ensino diferenciado, a essas situações. Depois ela vai cristalizando no cérebro uma série de rotinas e fica muito difícil, principalmente na adolescência, quando a situação, o choque hormonal desequilibra completamente os jovens. Então, meus amigos, vamos desregulamentar o ensino e é uma mensagem subliminar. Vamos propor o federalismo. Brasília não funcionou, como Catete, como Rio de Janeiro, nunca deu certo em relação à república criada dentro de uma visão imperial de um Brasil gigantesco, mas incapaz de resolver seus problemas.